Olá, aqui é Karen e eu quero te contar um pouquinho de como está sendo esse treinamento de produtividade em 13 dias, que a gente já iniciou. Essa semana nós estamos na segunda semana desse método e a primeira semana a gente faz um reconhecimento. Alguns vídeos atrás eu fui falando sobre como que é esse reconhecimento de espaço, onde a gente vai perceber as questões fisiológicas e anatômicas da mulher, do feminino da mulher, e também perceber e fazer uma análise sobre a ancestralidade, sobre tudo que essa mulher ela viveu no seu histórico ancestral, tudo que os seus ancestrais viveram, aonde eles moravam, que tipo de vida que eles tinham, que trabalho que eles tinham, como que era o relacionamento dessa família. Pois nessa investigação é onde a gente capta elementos extremamente importantes para avaliarmos o segundo movimento, que é onde a gente trabalha e desempenha a questão das sombras. Então não tem como acessar esse lugar de sombra, esse lugar que a TPM sempre vai estar mostrando quando a gente entra nesse período do ciclo do feminino, porque a TPM, os casos, né, de TPM, de tensão pré-menstrual, eles vêm justamente desse acúmulo de questões que a mulher ela vai vivenciando ou do seu próprio DNA vivenciado, e chega aquele momento e há um processo catársico, né, daquelas sensações físicas, emocionais e até mesmo mentais. Então, esse movimento que eu desenvolvi, ele é baseado na cronologia do estudo da lei do tempo. A lei do tempo, então, ela vem dar uma cronologia de entendimento, de podermos saber o tempo e espaço das atuações do que estamos fazendo, dando essa direção. Por isso que eu coloquei em 13 dias eu sei a ação que eu estou desenvolvendo, porque o Sincronário da Paz, ele trabalha com são 13 tons e 20 selos solares. Os tons significam a parte da numerologia, né, os números. E os selos solares, eles são como se fossem raios solares, né? São 20 qualidades, como na astrologia, para ficar um pouco mais fácil, seriam signos, né? Mas não tem muito essa contextualidade, mas é só para, né, trazer um pouco mais de noção sobre essa diferença. Mas são 13 selos solares mesmo, 13 aspectos de vibrações que vão estar falando a cada dia dessa numerologia que é baseado num período, que são 13 movimentos. Então eu acabei trazendo esse estudo porque em cima dele eu vou qualificando o desenvolvimento do que eu preciso trazer para essas mulheres, porque traz essa questão do tempo, é a arte de desenvolver o tempo do aqui e agora, ou seja, a presença do aqui e agora, desfantasiar muitos aspectos que todos nós trazemos a respeito de vários elementos e realmente colocar a presença, né? Então é a tua vida, é o teu corpo físico, é a tua essência, o teu nome, né? É o teu padrão, porque a gente veio de uma história, a gente veio de um feminino, de uma mãe que veio de outra mãe, que veio de um pai. Então todas essas personalidades dentro da nossa genética, elas acabam ocupando um espaço muito grande dentro da nossa vibração feminina, porque a mulher, ela é sensorial. Mulher é cheiro, é aroma, é toque. Mulher tem essa questão desperta, extremamente desenvolvida dos 5 sentidos, do paladar, do tato, da visão. E a visão, quando a gente fala, é importante deixar claro que não é essa visão a respeito de uma mediunidade, de uma questão de ver outros planos. É a forma de como a gente vê as coisas e a forma como a gente permite ser vista, assim como todos os outros sentidos. Então é sempre trazendo esse lugar da presença, né? Então a gente vai tirando muitos elementos durante esse movimento para trazer realmente a realidade dos fatos. Então por isso que é preciso realmente fazer uma investigação, que no primeiro movimento, né, do contato, porque esse método então tem 4 consultorias individuais durante um mês. O método ele é baseado
em 13 dias, a gente alcança a produtividade, né? Sai daquele lugar que estava de estagnação, em 13 dias a gente alcança esse lugar, mas a finalização dele se dá em 28 dias. Então, em 28 dias, tu recebe a transformação do que de fato é a tua produtividade, porque a produtividade ela é uma palavra abrangente, ela tem essa questão de ser abrangente, porque produtividade pode ser uma questão de vários elementos. Se a gente está falando de um feminino e de mulheres que passaram por sombras muito pesadas, de abusos, violências, traumas de todas as espécies, suas ou dos seus ancestrais, às vezes essa mulher, ela não, assim, ela em si, muito nova, inclusive, ela não passou por alguma coisa muito na sua vida familiar, mas dentro do histórico de DNA, sim. E aí a gente tem que avaliar isso. E ela só fica tendo efeitos catársicos, que são aquelas sensações, congelamentos, vai dormir, não consegue dormir, começa a ter tremores. Então é avaliado várias questões. Aí já, às vezes, muitas vezes, né, até mesmo adolescente já começa a tomar medicação, porque não consegue sustentar, a família não entende, dá toda uma bagunça a respeito desse lugar de percepção e de avaliação que cada mulher que vai vir, a gente vai ter minuciosamente esse detalhamento percorrido. Então, porque dentro disso, esse aspecto da sombra, do que essa mulher ela carrega, consciente e inconscientemente, vai sendo desmistificado. Da onde que vem os padrões de repetição? Então, tudo que a gente coloca é o meu jeito de ser assim, braba mesmo. O trabalho tem que gerar muito esforço no teu trabalho, tu tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo para te validar a tua experiência de resultado financeiro, por exemplo, né? Então, se não for com esse peso de ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo ou de muita produção, tu compreende que aquilo não é possível de ser atingido. Aí quando vem uma possibilidade simples, fácil e objetiva, teu ser não compreende que tu pode estar naquele lugar de simplicidade e resultado. Então são esses pequenos detalhes que a gente vai minuciosamente avaliando, que acontecem. E aí tem todo um histórico de avaliação. Ou, por exemplo, tu desconfigurou a questão do corpo, né? Então tu sente, tu precisa que o outro avalie o teu corpo como algo de bom. Então, se a pessoa diz que o teu corpo é assado ou é cozido, tu acredita naquela informação. E isso tem um lugar de desvalorização, onde a maioria das mulheres que passaram nessa linhagem de DNA foram desvalorizadas, né, até por aquela tradição, por aquele país ser daquele jeito. Então não quer dizer que nós estamos no Brasil, que a linhagem histórica toda veio só do Brasil, né? Tem muitas linhagens italiana, espanhola, portuguesa, e cada uma delas tem uma tradição. Então era um estado comum ser desse jeito. Era comum que a mulher ela desse conta da casa e que ela não se preocupasse com a sua beleza, ela não tinha que se preocupar com o seu corpo físico, ela só tinha que executar. E quando ela tentasse se preocupar, aquilo trazia um desconforto para aquele homem. Então ele começava a julgá-la, começava a falar mal do corpo que estava sendo exposto de uma forma que ele desconhecia. E aí aquela memória, né, que nós estamos falando, aquela memória celular, ela fica ativa ali como um lugar de dor. Então quando tu te expõe, né, tu já vai com aquela sensação, vão me julgar, vão falar de mim, né? E aí o que acontece? Porque como nós estamos falando de mulheres que passaram por traumas profundos, essa característica de mulheres que passaram por traumas profundos são mulheres que têm uma base de chakra chamado Muladhara, que ele é extremamente desenvolvido. Cada pessoa tem um lugar dentro da sua anatomia e fisiologia física que ela é mais desenvolvida. As mulheres do Muladhara Chakra, que é o chakra básico, elas vieram com essa predisposição, digamos assim, de terem dentro do seu histórico
casos muito complexos, muito difíceis de violências, de maltratos, abusos de todas as espécies. E esse é o lugar que vai se identificando, se caracterizando como o lugar da sombra, né? E aí, o que significa isso tudo? O que é o Muladhara? Tem alguns vídeos que eu estou mais especificando sobre a questão do chakra Muladhara. Então, eu quero segmentar aqui sobre a questão do efeito da sombra. Então, a sombra, ela tá ali nos questionando, e a gente só vai como corpo, como mulher, como sensorialidade que eu falei, fazendo catarse das nossas questões que vêm com uma compulsão muito grande, e com a questão do coletivo, do ambiente que nós estamos no trabalho, no ambiente do relacionamento familiar, os casamentos que depois vêm, aí vem os filhos, e aí vem toda uma história de vida. E aquilo, ou a pessoa fica muito irritada, qual é os dois efeitos que acontecem, tá? Com esse tipo de feminino. Ou a mulher, ela fica extremamente reativa, eu sou assim mesmo, eu vou ser desse jeito e tu que me aceite como eu sou. É uma proteção, porque ela foi tão violada no seu direito de agir, que ela usa isso como a sua capa protetora, de ataque, né? O outro é aquela realmente, ela é aquela que obedece, ela é aquela que diz assim, é realmente o que tu falou, eu sou toda essa coisa horrorosa mesmo, me sinto um horror, e aí ela se limita e ela começa a ir para baixo. Então, uma ataca e a outra se esconde, vai pro casulo, né? Então, uma se esconde, não gosta de se expor, tem vergonha, tem muita vergonha, muita timidez. Mas os dois aspectos, né, tanto esse que se esconde quanto aquele que ataca, são, na verdade, duas formas desse feminino ancestral, que não é nem só individual, tem como defender essa sensorialidade feminina. Porém, isso que é a sombra, que é as projeções, que é a resistência que nós codificamos como um lugar de resistência, ela está nos comunicando. Ela está nos comunicando alguma coisa ali. Só que a gente não decodifica, porque quando estamos muito mergulhadas no processo que está sendo tratado, é como se a gente estivesse se afogando. Se não tiver alguém, um salva-vidas para salvar, não tem como sair daquelas experiências viscerais. Então, esse reconhecimento te auxilia fisiologicamente, fisicamente primeiro, entendendo que isso existe uma anatomia. Essa anatomia feminina, ela é baseada na polaridade. Onde é que está a polaridade feminina nesse aspecto? A gente poderia colocar isso para todos os aspectos, com certeza eu poderia fazer isso. Só que já é um trabalho muito grande realmente eu me especificar só nessa questão resolutiva do processo. Pode ser que mais adiante, durante o desenvolver do trabalho, a gente vá abrangendo. Mas durante essa minha experiência, o que eu estou me focando realmente é auxiliar e trazer essa capacitação para essas mulheres, para esse tipo de mulheres. Então, dentro disso, quando a gente começa a separar eu sou do que é, então assim, a gente não fala mais que eu sou tímida, que eu tenho vergonha e o meu medo, aquele medo. Quem é esse medo? É a pergunta que eu sempre falo para as gurias. Quem falou? Quem fazia? Quem estava ali? Lembra do que a gente estava fazendo, então? Na primeira consultoria, a gente realmente avalia esses lugares, onde a gente vai decifrar esse código genético. E a gente decifra ele nessa polaridade, que é lá do córtex, que também eu já vim falando aí nos vídeos atrás, que tem esse nervo motor que passa essas informações de planejamento e organização, e o nervo motor da medula, que é geração e criação. Então, são dois nervos motores que vão ficar pulsando uma série de informações que eles já retêm lá guardadas num lugar e no outro. Então, se a gente está falando, né, que lá dentro do córtex existe um nervo motor que ele fica levando o quê? O que ele está fazendo? Ele está levando energia, o nome dele já está dizendo, ele é um nervo motor, ele está levando, pulsionando energia. Se ele é uma pulsão de energia
a respeito de planejamento e organização, se no histórico dessa mulher houve muitos casos mentais dentro da família ou processos de violência, o que ele vai estar pulsando? Que tipo de informação motor ele vai estar pulsando? Depois, se for a questão lá da medula, né, que é geração e criação, se dentro do histórico ancestral dessa mulher, genético, existem vários casos a respeito de femininos que passaram por dificuldades ou que tiveram problemas físicos mesmo, a respeito do útero, a respeito de partos, a respeito de tudo que se relaciona com relação ao seu feminino, o que vai acontecer nesse pulsar motor? Que tipo de corrente elétrica ele vai estar comandando ali, senão todas essas informações num filamento do DNA, né? Ele vai gerando o filamento do DNA, então é isso que esses dois nervos motores, eles acabam simplesmente só passando essa codificação infinitamente, né? Como um número 8 mesmo, como um número 8. E aí aquele lugar de expansão do feminino fica corrompido, congelado, drenado, deformado, descodificado. Por quê? Porque a informação ela não está sendo passada de uma forma mais limpa, não está passando de uma forma, como um cano, né? É cano de cozinha, por exemplo, né? Então, se não for limpo constantemente, vai ficar resíduo, vai dar problema, vai entupir. E na maioria das vezes entope. Por quê? Porque aí a gente já está falando de uma mulher que tem um trabalho, que já exerceu sua faculdade ou seus estudos, que pode já ter uma família, que já de repente já está até com filhos ou que tem projetos, mas que invariavelmente ela é acometida por essas sensações viscerais. E aí a gente tem todo um histórico que fica pré-julgando a questão do masculino, né? Porque existiu um patriarcado e nós sabemos que de fato ele existiu, de fato existe, até porque eu fiz gestão pública, né? E eu sei muito bem com relação a essa questão. Então, nós vivemos uma política patriarcal, mas o que eu quero dizer é que não é esse lugar de justificativa do porquê que o feminino ele manifesta essas questões. Por quê? Porque no DNA não é só porque a mulher é mulher que ela tem só o padrão de genética feminina, ela tem os dois padrões, porque 50% vem do pai, 50% vem da mãe. Então o gênero humano ele não classifica a questão de unificação com relação ao DNA que tem ali dentro. Sempre vai estar atuante isso fisiologicamente, né, para os seres humanos. Então é importante a gente ter esse lugar de clareza, esse lugar de escuta, esse lugar de conversa, porque existe realmente muitas informações, né? Existe uma questão coletiva, que é o que os países vivem, a questão política tradicional de cada país, de como isso foi se desenvolvendo. Existiu todo um sistema de escravidão e vários tipos de escravidão, né? Porque a escravidão ela foi percorrida em todos os países, né, desse planeta. O último país a ser escravizado foi aqui a região do Brasil, a que ficou mais tempo escravizada diante das outras. Mas todas as raças humanas, elas tiveram um tipo de escravidão, às vezes até com outro tipo de nome. Então esse sintoma, essa assinatura, ela fica viva, ela está viva, ela é um ser vivente. Dentro do quê? Da molécula do DNA do indivíduo que está aqui presente hoje. E então, por isso que essa investigação ela precisa ser extremamente analítica, porque a gente descodifica do padrão existencial que foi vivido por todos os ancestrais no seu código DNA, até onde a gente consegue chegar, logicamente, para o quê? Para perceber o que realmente aquela mulher ela vai servir para ela. O que é mais efetivo para que ela possa fazer para reformular totalmente o seu campo e, principalmente, compreender que não é no ataque e não é no esconderijo,
é simplesmente o reconhecimento e aprender a lidar com a sua sombra. Ela não vai ser desmanchada. Imagina como que tu vai desmanchar algo que de repente os teus ancestrais venham aí de várias eras, né? Vai saber quanto tempo aquilo foi repetido dentro do padrão, né, da tradição familiar, quantos anos aquilo repetindo daquele mesmo formato, naquele mesmo padrão, naquele mesmo jeito. Mas é preciso que essas mulheres, nós mulheres que estamos à frente desse movimento familiar, a gente tenha essa consciência de aprender a guardar essa sombra no lugar correto. Ela sai, então, da nossa presença manifesta do alto, né, onde a gente coloca ela, ou ela se coloca, e aí tudo a gente vai percebendo, se coloca acima da nossa presença, e aí lá ela fica só emitindo ondas, ela fica emitindo, querendo viver, querendo existir, querendo ser manifesta, e a gente só vai tendo catarses e processos. E aí, quando a gente começa a organizar a forma como a gente compreende as nossas necessidades, os nossos gostos, as nossas questões, a gente vai organizando esses elementos, que eles são distribuídos em quê? Eles são distribuídos em a forma mental, emocional, a forma física e a energética, que tem a ver com os chakras e tudo que envolve essa questão de chakras. Então são esses 4 elementos, porque é o que compõe a massa humana nessa dimensão. Então a partir disso a gente vai fazendo essa releitura e essa recodificação. Então dando uma estabilização no processo. E aí a segunda semana então é onde a gente avalia minuciosamente essas sombras, para reconhecer, olha, isso aqui acontece dessa forma, porque ela foi exercida dessa maneira. E aí existe o quê? Existe um treinamento que vai soltando essas características, vai recodificando, né, que são técnicas específicas para tratar exatamente esses padrões. E aí, o que é feito quando tu vai treinando esses aspectos? É a mesma coisa como academia. Tu vai criar um músculo específico ou fortalecer a tua lombar se tu exercer aquele exercício. Do contrário, tu continua com as torções da tua coluna, tu vai continuar com, enfim, né, com a questão estética que tu não alcança. Então, é preciso um treino para isso. E aí tu vai treinar, tu vai ter esse treino pro teu dia a dia. Ele vai se encaixar na tua vida diária. Ele não vai ser mais uma coisa, e agora eu vou ter que fazer isso, se eu não fizer isso, a sombra, ai meu Deus, e aquela coisa. Não. E aí o teu campo começa a falar por ti, porque isso vai recodificando o campo. O campo é isso aqui, é uma cápsula que tem à nossa volta, que é a questão de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente fala, de tudo que a gente age dentro desse universo que nós temos ao nosso redor. E às vezes você diz assim, mas como é que eu vou falar naquela situação? Você não fala, porque o seu não fala assim, né? Não precisa ter todo aquele drama. Porque eu digo assim, às vezes tem uma situação difícil de a gente ter que comunicar algo e a gente não sabe como agir. E aí quando a gente começa a mudar a nossa energia, todas as outras pessoas elas vão percebendo que tem algo diferente ali, que tu tá com uma coisa que ela não conhecia ali. E aí isso é a comunicação do campo, e aí tu vai se sentindo mais confortável, as palavras elas começam a sair de uma forma mais adequada. Os teus sentimentos também, tu começa a sentir as coisas e transmitir, o mais importante, transmitir elas com mais coesão, com aquilo que realmente tem a ver com a tua história, com a tua essência, com a matriz da tua essência, com a tua particularidade. Por quê? Porque tu ordenou aquilo que não te pertencia. Aí a sombra, ela começa a sair de cima da gente, começa literalmente a sair daqui e ir para onde? Ela vai então para o elemento da terra, porque é a terra que transforma todas as coisas.
Isso é só uma alegoria, na verdade, mas é só entender que, tipo, ele sai de cima da nossa cabeça, da nossa mente, dessa crucificação até mesmo, né? Cristo foi crucificado e acaba que esse elemento mitológico, às vezes, acaba vindo mais forte do que qualquer outra coisa. Então, as preocupações, elas ficam no lugar lá, né? Desse lugar que é o quê? É o primeiro lugar. É o que se chama de dizer, quando diz assim, não, mas eu tenho que resolver tal coisa, não, mas eu tenho que resolver o meu problema. E tu nunca sai daquele problema. Então é o estado de crucificação, né? Alegoricamente, que a gente pode brincar um pouco com isso também, né? Um caso tão sério com relação a essas questões. E aí a gente começa o quê? A dar vazão para o lugar correto, porque isso se torna válvula de energia, porque como a sombra foram muitas questões vividas, ela é como um motor de fato, ela é um motor para gerar energia. Só que se esse motor ele tá funcionando de uma forma incorreta, ele vai dar problema, ele vai estar sempre, ele não vai fazer a máquina funcionar. Então o motor, que é a sombra, ele serve para fazer a tua máquina, a tua vibração, a tua potência poder funcionar. E aí essa tua potência, a luz, que é a tua essência, ela começa a vibrar o quê? Amor. Por quê? Porque é a potência do amor quando ele é reconhecido, quando ele desmistificado, porque existe muito essa questão do amor-apego, eu te amo, mas eu te amo porque eu te tenho, eu te amo porque isso é meu. Né? A gente sai desse lugar desse é meu e isso é teu para entender realmente que o amor é dado gratuitamente, né? O amor de filhos, muitas questões com relação aos filhos. Eu te amo, mas eu te amo porque tu tá dentro da minha autoproteção, da minha cápsula. Tu não pode gostar da comida da outra, tu não pode gostar do colo da outra, tu não pode gostar da brincadeira da outra tia, da outra avó, da outra pessoa, porque eu te tenho, né? Então a gente recodifica esse ambiente amoroso para um lugar de fato de amor genuíno, né? Esse amor genuíno que ele se expande, ele vai formando o teu campo vibracional, ele vai então pulsar o verdadeiro motor de iluminação